A paz, boa noite. Paz, boa noite. Você que puder, né, colocar a mão na Bíblia, estarei agora fazendo uma oração que vamos entrar na palavra do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, Deus, peço ao Senhor que tenha misericórdia. E Deus, nada somos, meu Pai. Neste tema de hoje, está falando, meu Pai, da família no altar, sobre José e Maria, que ensinou José, Senhor. José e Maria que ensinou Jesus, o seu filho. Hoje nós vamos aprendermos tudo junto, meu Pai, na luz da Bíblia. Dá entendimento, me coloco juntamente com a Jennifer, um instrumento nas tuas mãos. Nos capacita como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Ela vai falar um pouquinho o que é família no altar, que foi pregado semana passada. Hoje começa a campanha de 40 dias ao respeito o que é família no altar. E cada tema é diferente. Hoje o tema é José e Maria que ensinou Jesus, amém? José e Maria foram os pais de Jesus. Hoje vocês vão aprender sobre isso, mas primeiro vamos falar um pouquinho o que é família no altar. O que significa? Amém. Boa noite para todos online, os presentes. Amém. Então, aqui eu vou fazer um resumo. Amém? Amém. Vamos falar sobre família no altar. Como isso se conecta com os ensinamentos de Jesus e os exemplos dos discípulos. Esse conteúdo pode ser usado como pregação devocional ou estudo para grupos. Pregação família no altar. Um chamado bíblico à consagração. Amém? Amém. Quando nós temos uma família no altar, é quando nós fazemos a nossa parte. Às vezes as coisas a gente fica assim, poxa, minha família está tão desunida, mas está fazendo o quê? Está lutando? Está buscando? Eu não tenho nem ungido a minha casa, não tenho feito nenhuma oração na minha casa, não tenho ido na casa de Deus nem às quinta-feira. Então hoje a gente vamos aprender e Deus vai fortalecer você que está desanimado, você que está passando por lutas. Amém? Então hoje vamos falando a respeito disto. Daqui a pouco você vai ler a Bíblia. Deixa eu deixar um pouquinho bem mais claro. Ela já falou sobre o altar, eu vou estar falando sobre a pregação. Essa sugestão que foi sobre a pregação sobre José e Maria, foi os pais de Jesus. Jesus, ele via a mãe e o pai como autoridade. Hoje está tudo o quê? Ao contrário. Em vez dos pais usar autoridade ao respeito dos filhos, os filhos que estão usando autoridade sobre a mãe e os pais. E isso está errado, isso não é Bíblia. A Bíblia já está deixando bem claro que Maria e José ensinou. Imagina se ela falasse, não, mas é o filho de Deus. Ele nasceu sim, eu dei a luz a ele, mas ele é fruto do Espírito Santo que Deus me deu. Eu não posso ter autoridade sobre ele, não posso ensinar, não. Ela sabia que ela tinha um papel. E José também. Um papel de pai e ela o papel de mãe. Autoridade não pode se acabar dentro de um lar. Por isso muitos lares estão falidos, porque não tem autoridade. Acabou, está virando bagunça. Quem não era para dar ordem está dando. Tem filhos aí que tá botando a mãe na rua e tá ficando com a casa. Isso é certo? E assim vai indo. A bagunça de família, a bagunça de filho contra pai, irmão contra irmã, porque é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então aqui a gente vamos aprender que Maria, mesmo sendo mãe, Jesus mesmo, o José sendo o pai terreno, não era um espiritual. Como você tem seu pai, você tem sua mãe, Jesus também teve, entendeu? E teve o quê? Havia um respeito, havia limites. A autoridade tem que ter
sobre os seus filhos. Esse culto é especial para quem? Para os pais e também especial para os filhos. Quem são filhos essa noite? Levanta a mão. Então, como filho de Deus e como filho dos seus pais, filho do seu pai e de sua mãe, nós hoje vamos aprender junto tudo na luz da Bíblia. Nós temos que aprender a praticar a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vemos pregações maravilhosas. Muitas das vezes nós vemos algo que toca na gente. Às vezes é um áudio, às vezes é um vídeo, às vezes é uma visita que você faz na igreja. Mas não adianta você ter uma emoção na hora e não colocar o quê? Em prática, orientação da palavra de Deus. A palavra é a luz, é tudo, é vida. É ela que vai levar toda a verdade para nossas vidas. Você já percebeu quando você está muito desanimada, aí você abre a Bíblia, que às vezes só lembra na hora da aflição mesmo, na hora que a coisa tá feia mesmo. É verdade, gente. Quem fala que está lendo direto, não, até pra gente que está aqui na igreja, que estamos no altar, é uma batalha, imagine para vocês. Aí você lê, aquele, já dá um conforto, já dá aquele ânimo, aquela coragem. Deus já começa a quebrantar, já começa a limpar o seu coração, tirar aquela aflição, aquele, como é que se fala? Aquela dor no peito, do nada, aquela angústia. E você vai, poxa, eu estava tão feliz, tão bem, agora estou ficando com essa tristeza. Você lê a palavra, Deus vai, te levanta. Porque é espiritual, a palavra de Deus, te renova. Então, a família no altar, nós vamos aprender aqui esse ensinamento que Jesus creu. Jesus creu e viu. Ele não só via o poder de Deus, ele via a autoridade que a mãe e o pai o quê? Tinha. Ele tinha limites também. Ele não era uma pessoa que não tinha ordem. Tudo para Jesus teve ordenância. Tudo. Ele não era desgovernado. Tem pessoas que já querem viver uma vida desgovernada e sofre. E aqui, o maior exemplo que foi José e Maria, para ensinar o quem? O Filho de Deus, que era Jesus. Primeiro ensinamento que ele começou a aprender com o pai, que ele não podia ser um desempregado. Ele aprendeu a mexer com madeiras, porque José era um carpinteiro, mexia com madeiras. Quem sabia disso? E ele começou o quê? Ali ver o pai, ele começou o quê? Observar, ele começou a olhar, mas ele não ficava só por aí. Ele ensinava também. Do mesmo jeito que ele aprendia com José, com o pai e com a mãe, ele também compartilhava com os outros. Até mesmo falar do próprio poder de Deus e o que era família, o que era vida, o que era alegria, o que era fé. Ele falava para doutores, pessoas que tinham o quê? Cultura, cultas, mais do que ele. E mesmo ele sendo um menino. Mas por que ele tinha... Então, só porque era filho de Deus? Não, ele tinha educação. A educação não é que as pessoas acostumam dizer que é dentro da escola. Não é. A educação começa onde? Hoje. É os pais que têm que o quê? Orientar, educar. Não que Jesus era mal educado, mas ele aprendeu muitas coisas. Principalmente o que é autoridade. Autoridade de mãe, autoridade de pai. Ele obedecia. Hoje os problemas estão começando muito mais grave, porque hoje ninguém quer obedecer nada. Hoje está tudo o quê? Muito desorganizado. Hoje você fala um pouco mais alto. Às vezes até quem não faz parte da sua família já te julga com olhares. Não, mas não pode falar assim com a criança. Não é assim, gente. Mas no meu tempo,
Não teve isso, não. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que tinha que o quê? Ter disciplina. Até o horário para chegar em casa. Misericórdia. Namoro. Hoje não. Hoje tudo é muito o quê? Muito liberal. Hoje tudo é liberal. Quando você é muito liberal, você não observa que tem que ter o quê? Respeito, limite, autoridade. Estão quebrando tudo. Quebra regras. Então eu cresci debaixo de autoridade. Eu tive. Quando a palavra não dava jeito, meu pai e minha mãe davam. Quem está entendendo? Todos nós. Não é verdade, gente? Vamos lá agora. Deixei um exemplo a respeito do que vai ser pregado. Abre a sua Bíblia aí em Lucas 2. Abre aqui, filho. 2. Vou ler o versículo 51 e 52. Quer a Bíblia? Deixa eu botar para você. Lucas 2. Dia de igreja é assim, a Bíblia é cheia de entendeu? 2, procura com um versículo agora aqui, ó. 50. Do outro lado. 50? Isso. Já passou. E aí, 50? 51 e 52, né? É. Pode ler, ô Jennifer. Lucas 2, versículos 51 e 52. Isso. E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você tá vendo? Como Jesus ele crescia? Aprendeu com a mãe. Aí tá falando primeiro da mãe, é ou não é? Sim. Gente, você pode observar, quem mais dá ordenança em casa é a mulher. Não tem conversa, gente. Você vai lá, vamos fazer o papel de Maria aqui. Amém, pessoal? Amém. Você, meu filho, vai lá. Você quer ir, não quer? Levar a palavra lá no Rio? Mas você vai lá e volta tal hora. E ele fazia, e ele crescia em autoridade, em respeito, em temor, em obediência. Quando uma pessoa, ela ouve a voz do seu responsável, aqui, alguém tem algum responsável aqui? No trabalho? Quem está acima de você no trabalho? Pensou aí? Quem está acima de você na igreja? Pensou? Tem alguém na sua casa? Tem alguém acima de você? É você mesmo. Amém. No trabalho, tem alguém que está acima de você? Então, pronto, vamos pensar. Então, ela vai sempre vai dar uma orientação. Ó, a gente vamos fazer esse mês assim. Vamos fazer esse mês assim? Assado? Nosso trabalho tem que ficar uma dinâmica legal. Tá muito fraquinho o movimento. Vamos fazer uma promoção? Dando um exemplo. Como ela é a responsável, ela é a líder, a cabeça do trabalho, ali no ambiente. Então, se a pessoa que está abaixo dela, trabalhando com ela, não concordo, acho que não
nessa crise aí, fazer promoção, a gente vai à falência. Não aceitou a autoridade, não aceitou o conselho, isso é bom conselhos. Termina quebrando a cara. Aí faz do seu jeito. Não, então vamos fazer assim, vamos fazer uma divisão de trabalho. Você faz isso que eu faço aquilo. Você se mete com os seus cabelos, eu me meto com as minhas unhas. Aí já começou o quê? Dando errado. É bom quando tem conselhos bons. Se toda a família começarem a pensar antes de fazer qualquer coisa, não tinha problema dentro de casa. Ó, tô pensando, vamos dar um exemplo. Tô pensando em comprar uma TV. Qual a melhor TV aí? Fala aí, pessoal. Uma TV legal, top, um cinema. LG de Polegada. de 60? Show. Um dia eu chego lá. 60. Amém? Aí, você tá morando dentro de um lar que tem seu esposo, tem um filho que trabalha, tem a filha, às vezes tem a nora. Tem uns que moram na mesma casa, tem outros que não. Os que moram dentro da casa, dá pra você contar. Amém? Agora quem já mora no quintal, mas já é outra conversa, não tem como você contar. Tô falando quem mora dentro da sua casa. O que você acha, a gente comprar? Vamos ajudar a parcelar isso aí, mas certinho? Ah, não vai dar certo não. Mas já quem é responsável da casa tá dando essa direção. Mas todo mundo quer ver a TV, quer ou não quer? Sim. Todo mundo quer assistir ao cinema, quer ou não quer? Sim. Quem não gosta? Aí todo mundo quer, além da TV, tem a internet. Amém? Amém. Tem que às vezes tem aplicativo que tem que ser comprado, não é de graça, né? Aí, mas a pessoa só quer o quê? Moleza. Não pode. Por isso que tem mães, tem mulheres sofrendo dentro de casa. Que ela quer levar tudo aonde? Não pode. Quem está aprendendo nessa noite? Tem que saber o quê? Nós vamos conversar. Com quanto você pode ajudar mensalmente? Se for fazer um orçamento, a gente pagar assim, a data X, fica boa para mim, fica boa para você, então vai dar. Pra dividir em 3, já dá um quê? Um alívio. Aí dá para parcelar em, sei lá, qual é a sua visão. Eu não gosto muito de parcela não, mas tudo bem. Aí, você quando compra, é um bem-estar para a família. Gente, quem não gosta de um conforto? Todo mundo gosta. Mas para isso, começar a organizar a casa. Tô dando um pequeno exemplo. Vou chegar lá, tá? O problema das pessoas é que ela quer fazer tudo sozinha, ela quer resolver, quer pagar tudo sozinha, depois ela só quer falar do cansaço dela. Mas a situação está assim por culpa da responsável da casa. Que está deixando. Quem está entendendo? Então vamos lá. Entendeu até aqui? Jesus, ele fez o quê? Repete no 51 aí, Jennifer. Porque acho que o Inácio estava cochilando. Lucas 2, 51. Versículos 51 e 52. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. 52? 52? Pode. 52. Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era só de Deus? Não. Ele crescia? Não. Ele só crescia a sabedoria porque Deus dava? A estatura dele crescia só por causa de Deus? Quem não trabalha, não come. Jesus trabalhava. Hoje em dia, você pediu ali uma pessoa para fazer algo, às vezes é uma coisa tão pequena. O jovem não quer mais ouvir mãe. Mãe, pai, hoje, se não se despertar, vai ficar antes do tempo no asilo. Tem que se despertar. A autoridade está sobre vocês.
mães têm que acordar para a vida. Primeiramente, porque Jesus está à porta. Segundo, porque ele é mãe. Terceiro, que conversa é essa que a criança manda e desmanda dentro de casa? Então aqui está dizendo que José e Maria, ele foi escolhido por Deus para cuidar de algo muito sagrado, que era o quê? A infância de Jesus. Uma responsabilidade maior do que qualquer mãe e pai. Imagina você falar com uma criança que era filho de Deus. Ele não via assim, ele via ele um rapaz que tinha que ser o quê? Disciplinado. Tinha que ouvir o que estava sendo ordenado. Então, tem pessoas que acham que eu não aceito ter ordenância, eu não aceito ser mandado. Jesus foi mandado, e aí? Diminuiu ele? Mudou alguma coisa nisso? Só cresceu. Está dizendo aqui que ele cresceu. Aí diz assim, ó. Agora vamos lá falamos aqui sobre o escolhido, a autoridade. Vamos estar falando agora em Mateus, capítulo 1, 25. E deixa marcado aí Lucas, que vai voltar aí depois. É só para não confundir a pregação aqui. Mateus, capítulo 1, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, e aí, por aí. Isso. Mateus, capítulo 1, versículo 24. Pode ler, Jennifer. Mateus o quê? Mateus 1, 24. Amém? Pode ler? Pode ler. Ela não achou ainda. A prima vai achar ali. Vamos esperar um pouquinho. Matar a saudade. Tô te entregando, prima. Que coisa boa, né? Aí você pode ler até a parte de Jesus. Isso. Até Mateus capítulo 1. 24 e 26, né? 24 e 26. Uhum. Pode Vou ler? ler o 24 e vou ler o 25, amém? Amém. Pode ler? Quem já achou, diga amém. Amém. Ela não achou ainda. Achou? Então vamos Amém. lá, amém. Vamos lá. Mateus 1, versículo 24 e 25. 24. Diz assim: Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. 25. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha só, para você ver. Por que José foi escolhido? Ele esperou o tempo que Jesus nasceu para depois ter um momento íntimo com Maria. Que coisa linda, gente. Porque por estar grávida, poderia ele muito bem o quê? Não teve. Então ali Jesus já viu que ele era o quê? Responsável, respeitador, tinha temor. Um anjo falou com ele. Hoje na igreja, quem é representado esse anjo? O pastor e a pastora. O pastor e a pastora. Quantas vezes o pastor, a pastora já falou? Quantas coisas aqui ele apareceu, acho que foi uma vez, que eu me lembre bem, para falar o respeito que a Maria estava gestante, estava grávida. Se ele não tivesse esse chamado por Deus, ele poderia falar o quê? Não é o quê? Não é problema meu.
Quantos pais aí têm feito isso com os filhos? Engravida e ó. E às vezes diz que é da igreja. Tem ou não tem, gente? Mau caráter. Mau caráter. E acha que vai passar batido nos olhos de Deus? Vai não. José mostrou que tinha o quê? Caráter. O homem forte. E ele assumiu a cuidar, a ensinar Jesus como filho. Que responsabilidade, pessoal. Por isso que eu falo, pai é quem cria. Pai é aquele que educa. Pai é aquele que ensina. Jesus, ele tinha já um pai espiritual que é Deus. Mas ele precisava saber como era uma pessoa terrena aqui na terra. Jesus, ele deixou isso como exemplo para mostrar pra gente que a gente pode ter uma vida de santidade, sendo ser humano, sendo carne. Se ele conseguiu, nós vamos conseguir também. É só querer. É só a gente falar assim, não, eu quero mudar de vida. Eu não quero ficar nessa situação. Eu quero um relacionamento. Eu quero Jesus. Jesus está à porta e eu vou ter esse compromisso. Para mim ter minha família no altar, eu primeiro tenho que ser do altar. Eu tenho que tomar minha decisão. É o mais difícil, né? É ou não é? É fácil, Jenny? Não. Então vai vir o quê? Lutas, batalhas, tribulações. Vai vir muitas perseguições. Perseguições. Do nada a pessoa mudar com você, sem você fazer nada. Sem fazer nada. Aquela pessoa que era mais próxima a você vai se afastar de você. E você não vai entender nada. Tá vendo? Mas quem quer Jesus, vale a pena passar por isso. Porque não vai ficar por sempre a mesma situação. Não é para sempre. Isso não é um fim, é um começo. Nosso Senhor, Ele é poderoso para transformar nossas vidas. E quando isso aconteceu com Maria, aconteceu com José, aconteceu com Jesus, os três estavam conectados com quem? E você está conectado com quem? Nós temos que estar conectados com Deus para poder ter uma família no altar. E você sabia que Deus escolheu foi nós mesmos? Por que você fica pensando, por que eu sempre passei por isso? Por que eu sempre passei por aquilo? Por que eu fui sempre rejeitado? Por que eu sempre fui isso? Por que eu fui sempre caluniada? Porque você foi escolhido por Deus. Aleluia! Foi escolhido do Senhor. Mas eu com tanta falha, eu tanto assim, tanto assado, Jesus te escolheu. Agora tem que se fazer de quê? De escolhido. Aí tem outra passagem que fala lá em Lucas 1. Lucas 1, 38. Porque Deus, ele confiou o cuidado de Jesus nas mãos de José. Deus confiou, porque Deus sabia quem era José. E Jesus sabe quem é você. Deus também sabe que ele é um só. Deus e Jesus é um só. Ele sabe quem é você. Lucas 1, 38. Pode ler do 37 até o 38. Pode ser? Pode ler do 37 para entender melhor. Vamos lá. Lucas 1, versículo 37 e 38. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Tudo Deus confirmou. Confirmou para José e confirmou para quem? Para Maria. E hoje está confirmando para você. Que ela, nessa noite, ele quer que você ensina o que você está aprendendo nessa noite.
que nós podemos ter uma família no altar, mas primeiro nós temos que tomar decisões certas. Quem tem dificuldade de tomar decisões aqui, levanta a mão. Muita dúvida, né? Medo. Mas você sabe por que quando uma pessoa ela tem medo e insegurança? Vocês querem saber? Hã? Porque ela tem muitos complexos no passado. Ela vive mais o que houve lá atrás. Quem está entendendo? Eu vou lhe dar um exemplo de mim. Quando nós quer tomar uma decisão, isso é na vida amorosa, amém? Em qualquer área. Se você ainda tem medo, você não vai conseguir tomar decisão. Você sempre vai ficar com o pé, como é que se diz? Com o pé atrás. Com o pé atrás, né? Mas por quê? Eu vou explicar por quê. Porque você ainda não venceu o passado. Algum trauma, alguma rejeição, algum sofrimento, alguma traição. Isso mexe com você. E quando você ouve alguma declaração, quando as coisas estão muito boas, você tem até frio na barriga, tem que até com medo. O que vai acontecer? Será que isso é bom para mim? Será que já fica com medo que pode ocorrer lá na frente? Mas não toma nenhuma decisão de fé. Você já pensou? Se eu tivesse, vou falar de mim porque é mais claro, vocês me vendo. Eu tinha complexo, principalmente de sofrimento na vida sentimental, que eu nunca tinha sido feliz na vida sentimental. Eu tinha medo, eu tinha insegurança, mas eu venci isso através do altar. Orando, vindo buscar os domingos, buscar as quinta-feira, as sexta-feira de libertação. Eu pedia, Senhor, tira de mim os complexos, tira de mim o medo, tira de mim essa aflição, tira de mim a dúvida. Eu não quero ser medrosa, mas que se o Senhor não me ajudar a vencer o passado, como é que eu vou ter um futuro promissor? Como é que eu vou ter um presente brilhante? E o que Jesus fez? Me libertou primeiro. Eu não entrei num relacionamento enquanto não venci o quê? O medo, o complexo. Quem está entendendo? Porque quando surgiu o pastor Ivanildo, que é o seu primo, minha linda, eu em nenhum momento, será que esse cara é mau caráter? Será que esse cara vai bulir em mim, vai me deixar? Será que ele é mais um? Será que ele vai me fazer sofrer? Será que ele vai ser mau caráter? Não, pensei em nada disso. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza. Eu não vi conta dele, eu não vi carteira dele, eu vi o caráter dele. Eu olhei para ele e Jesus falou assim: esse é o homem de Deus que eu estou te apresentando. E eu falei, meu Deus, logo ele, Senhor. Ela fala muito grande. Que eu não se dava com ele de jeito nenhum, gente. Diz que os opostos se atraem, eu acredito nisso aí. O meu esposo não tem nada a ver comigo, pessoal. Quem conhece ele sabe quem eu sou. Eu já sou mais dócil, mas tenho mais paciência. Então, na hora de ser dura, eu sou dura. Na hora de ser... Mas ele é diferente. Eu já gosto de povão, eu já gosto de uma bola, de ir para um futebol, assistir um jogo. Ele não gosta, não. Ele gosta de filme. Eu odiava ficar 40 minutos sentado no sofá. Agora eu fico, se deixar, eu vejo uma série com ele. Isso é família. Você termina se encaixando na história um do outro. Existe sacrifício. Mas é um sacrifício doloroso? Não, porque no início você vai achar meio estranho, meio chato. Mas depois você começando a pegar gosto. Aí você começa... Tá quieto, eu vi o filme. Não me atrapalha não. Fica com a mão paradinha, vamos ver o filme. Você começa a
a viver uma vida a dois gostosa. Quem está entendendo? Mas até então, eu não tinha como entrar num relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, se eu não vencesse um noivado de 2 meses atrás. De frustração, de humilhação, de traição, de dor, de não ser importante para aquela pessoa. De você esperar e a pessoa não ir. Você esperar um respeito, um amor, um carinho, uma compreensão do mesmo jeito que você dá, você queria receber, mas você não recebia em troca. Tudo isso eu vivi. Não tinha essa de mandar, oi, como é que você tá? Você tá bem? Tô indo aí te ver. Às vezes me dava um toco, é um toco que você fala? Acertei. Eu vou ir sexta, nada. Vou ir sábado, nada. Vai ir domingo, nada. Só ia quando tinha vontade. Que relacionamento é esse, hein? Então, eu falei, um dia Deus vai me dar uma família. Deus vai me dar uma família. Eu já tinha minha família, que era pai, mãe, irmão, mas não era uma vida dois. Quem está entendendo? Não era o meu lar, minha casa, minha família. Eu tive que o quê? Buscar isso. Que parece um tesouro. Quem já viu o filme Caça-Tesouro? Vai ter uma família assim, é isso aí. É dificuldade, é pedreira, é tempestade, é machucar a mão, é subir, e tem que ir lá atrás do tesouro para me conquistar a minha família. E Jesus está me dando um privilégio de ter 2 famílias. A família do amor, da alma e da família da fé, que é vocês. 2 famílias Jesus está me honrando. Quem dá isso? O altar. O altar dá esse privilégio pra gente. Hoje eu não tenho nada para falar. Ai, eu me sinto tão triste assim, sabe? Não ter família. Eu chorava. Às vezes eu ia Natal, Ano Novo, né? Não tinha Natal, Ano Novo assim? Aí eu ficava olhando pros fogos. Ia assim para um lugar bem deserto. Às vezes, né, tem gente que vai pra praia, tem uns que vai pro campo, tem uns que vai pro mar, cada um é pra um lugar. Eu gostava de ficar sozinha na hora da virada. Olhava pro céu e começava a chorar. Poxa, não tem nenhuma família comigo. Tem nenhum abraço, tem nenhum alguém que possa me compreender. Jesus foi o quê? Ele ouviu. Tá pensando que Deus não te ouve quando tu tá orando na madrugada, como você tá chorando? Tu pensa que Deus não tá te ouvindo? Ele ouve, mas Ele quer uma decisão, uma atitude sua. Não tá adiantando só chorar. Eu tive que o quê? Batalhar, lutar, ir atrás não, ir na frente. Buscar, ir lá na igreja, faça sol, faça chuva. Fazia minhas campanhas, pegava meu envelopinho e falava, Jesus, muito obrigado pela família que tu me deste. Mas que família que não tinha? A minha fé era essa, Deus, muito obrigado. Eu pegava um envelopinho desse aqui, ó, os pastores passavam, faz um pedido na reunião da família. Eu botava, agradeço a família que tu me deste. Muito obrigada, Senhor. Tenho certeza que o Senhor me deu uma família maravilhosa. Mas eu não tinha. Mas eu tinha fé que Deus ia fazer o quê? Ia me honrar. É isso que você tem que viver a partir de hoje. E tem uma passagem que diz assim, ó, para terminar, o Inácio não dormir. Pode dormir. Ó, esse exemplo de Maria e do ensinamento de José ao respeito de Jesus
ela foi sensível à voz de Deus. Será que nós temos sido sensíveis à voz de Deus? Pastora, onde que está falando essa passagem de sensível à voz de Deus? Lá em Lucas 2,19. Lucas 2,19 está falando sobre isso. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Hoje você teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como? Ouviu a voz do Espírito Santo. Vai para a igreja. Vai buscar. Mas estou cansada. Eu vou assim mesmo. Então eu vou. Porque você ouviu, teve sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Pode ler, minha filha. Lucas 2,19. Isso. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. 22? Não, por aí mesmo. Ela, se vocês estão ouvindo, amém? Estão aprendendo. Vocês têm que estar o quê? Meditar depois. E tem que colocar essas palavras onde? No coração. Coração. No seu coração. Você é muito feliz. Chega de sofrer. Chega de tentativas. Chega de frustração. Aleluia. Chega de humilhação. Chega de ficar chorando. Chega. Às vezes você não está conseguindo se encaixar com alguém porque você sempre está comparando uma pessoa com o seu passado. Sempre, ó, fulano fez isso, mas ele não é fulano, ela não é fulana. Aquela história de lá, fica pra lá aquela desgraça, em nome de Jesus. É passado. Quem está entendendo? Eu não estou entendendo nada, mas Jesus está usando aqui. Jesus está falando, a gente só obedece. Aí diz assim, ó. Maria, porém, guardava essas palavras mediante no quê? No coração. 20. Não, vou ler isso aí não. Vou ler outra coisa aqui. Para terminar, abre Mateus 2,13. Aqui vamos falar da obediência de Jesus, amém? Amém. Ah, eu tenho dificuldade de ser obediente, pastora Rosa. Eu tenho muita dificuldade. Eu faço do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Então muda isso daí, porque vai ficar sofrendo. Mateus 2,13. Pode ler, minha amada. Mateus 2,13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você Que os Herodes... porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Para você ver. Se ele não seguisse essa orientação que o anjo deu. Gente, quando você recebe uma direção de Deus, faça. Deus está falando com você? Não, eu vou começar a buscar aos domingos. Faça. É por você. Porque aqui queriam matar. Você não acha que tem adversário querendo te matar, não? Hã? Não tem inveja, não? Alguém lá no seu trabalho, na sua rua, na sua parentela? Aí, até quando Deus vai ficar aguardando você e você não se posicionar? Jesus está deixando bem claro aqui que foi José e Maria, através da obediência, onde foi o anjo pediu para ir. O anjo da igreja tem falado: vem buscar, vem participar da água, vem fazer uma campanha. Hoje começa o número 1 da campanha. O Inácio vai ficar responsável de saber cada dia, até os 40 dias, às quinta-feira. Todas as campanhas vamos estar falando família no altar. Vamos lá, José e Maria teve uma família no altar? Sim. Sim ou não? Sim. E vocês vão ter também. Amém. Em nome de Jesus. De repente, tá uma bagunça. Tá meio lá, tá meio cá, tá meio uns conflitos, mas nosso Deus, nosso Redentor vai entrar nesse meio aí. E
vai lá na sua vida, vai lá na sua casa, vai agir na sua vida sentimental e Deus vai fazer a obra completa, em nome de Jesus. Essa lição nos ensina, amém? Pode fechar a sua Bíblia. Aqui deu informação de um pai, deu informação de uma mãe, deu uma informação de um filho. Qual é a sua formação? Você é mãe? Então tá falando diretamente para você. Você é filha também? Também serviu para você. Você é filho? Foi direcionado para você também. E assim por diante. Você que é casada ou solteiro. Mas quem quer crescer, levanta a mão. Pede Deus sabedoria e domínio próprio. Para que você venha ter uma vida de qualidade, equilíbrio. Não seja mulher, presta atenção, não seja uma mulher desequilibrada. O que é uma mulher desequilibrada? Quem sabe? Hã? Barraqueira. Você sabe me dizer? Fala aí, Jenny. Como é que uma mulher desequilibrada, barraqueira? Fala, pode falar. Olha para as câmeras. Desequilibrada é aquela que fala antes de pensar e ofende a pessoa. Principalmente o nosso marido dentro de casa, que quem é casado sabe do que eu estou falando. A gente... Fala, Deus. Tipo, nós tenta não falar, mas acaba... O que é? Isso é uma mulher desequilibrada. Nós não pensa antes de falar. E nós fala, quem tem filho pequeno, acaba passando pros filhos também. Os filhos ficam parando, olhando. Aí os filhos fazem a mesma coisa que nós faz. Aí vai crescendo, vendo aquilo, gritando. É isso aí. Aí vai crescendo daquele jeito e vai fazendo tudo que nós vai formar uma família igual também desequilibrada. Então nós temos que ter sabedoria. Eu tô falando que eu tô no processo ainda, gente. Amém. Eu tô no processo e eu creio que Deus vai agir mais do que ele já tá agindo. Amém? Amém, aleluia. Gente, eu não poderia deixar outra pessoa dar a explicação. Não poderia, te juro. É minha mãe, tá, gente? Então essa passagem nos ensina que nós temos que honrar pai e mãe. Aí uns vão falar, mas eu não tenho pai e mãe. E Deus, ele é o que, seu? A igreja é o que? É sua mãe. Deus é seu pai. O que você está honrando ele? Faz nós pensar, né? Peraí, eu não tenho pai mais, mas eu tenho Deus. Tenho honrado ele? Como é que é honrar Deus? Quem saberia dizer? Inácio, o que é honrar Deus, Inácio? Eu ia falar, honrar a Deus é ser uma pessoa justa e correta perante o ensinamento dele. Amém. Então, eu estou seguindo o caminho dele, estou me direcionando e estou ensinando outras pessoas. Então, eu estou honrando a Deus. Com a minha vida no altar. Depender de Deus não é fácil. Não é fácil. Viver pela fé não é fácil. Isso tem sido a minha história todos os dias. Constantemente. Dia e noite. Vivendo pela fé. Pastora, mas essa experiência é boa? É maravilhosa. Porque Ele cuida de você. Ele não deixa cair uma folha, gente, da árvore se não for com a permissão dele. Vocês têm que confiar mais em Deus. A sua fé não pode ser uma fé meio barro e meio tijolo. Hoje eu estou crendo. Amanhã... Não, você tem que ter um propósito firme, um foco. Eu botei lá na figura, tem que ter fé, foco e mais o que, Inácio? Deixa eu ver se estava ligado. Eu botei no bannerzinho que eu mandei para vocês. Sabedoria? Não, acho que foi justiça. Não foi justiça. Não foi justiça? Não. Eu tô com justiça na cabeça. Eita, meu Deus. Estão amarrados. Força. Não adianta você ter fé e não ter força para vencer você mesmo. Porque, gente, seu maior inimigo é você mesmo. Não, mas eu estou desanimada. Não, mas eu não sei se eu vou fazer isso, não sei se eu vou ligar, não sei se eu vou procurar, não sei se eu vou fazer. O ser humano, hoje, a realidade é essa, é o seu maior inimigo. São os questionamentos.
os questionamentos, que é demais na cabeça. Aí fica, às vezes sente até uma dor de cabeça fortíssima, de tanto que pensou. Pensou, mas não agiu. Pensou, mas não tomou a iniciativa. Tome iniciativa. Aleluia! Tome iniciativa. Aí pensou, mas não teve fé. Fé é ação. Fé é ação. É agir. É fazer. Foco. Mas eu quero isso, mas eu tô com medo. Então você não está focado. Tenha um foco nesses 40 dias. Eu vou chamar as pessoas com força, foco e fé em Deus. Às quinta-feira, de 7 a 8h30 mais tardar. E tenho certeza que Deus vai fazer a obra na tua vida. Sabe por quê? Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E nós vamos estar orando por você nesse exato momento. Mas antes de orar, eu gostaria de chamar o Inácio para com a oportunidade de louvar. E a gente vai ajudar ele também, amém? Amém. Em nome do Senhor, depois vamos orar pela família. E você que depois a gente vai estar dando um versículo para pedir a sua oferta. Em nome de Jesus. Até aqui falou o Espírito Santo.